Começo do livro de Jonas, versão viva. Jonas capítulo 1. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai: vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor: vou destruir vocês por causa de sua grande maldade, seus pecados são tão horríveis que chegam até a cheirar mal. Daqui do céu eu vejo tudo o que acontece. Jonas, porém, ficou com medo e preferiu fugir do Senhor. Foi até ao mar, ao porto de Jope, onde descobriu um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem, embarcou e desceu para o escuro porão do navio, para se esconder do Senhor. Mas, durante a viagem, de repente, o Senhor mandou um vento terrível que agitou o mar e formou uma grande tempestade. Tão grande que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo de morrer, os marinheiros, desesperados, gritavam pedindo ajuda aos deuses deles. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas dormia tranquilamente no porão. O capitão do navio desceu para falar com ele e disse: "O que há com você?" Gritou com raiva: "Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem pena de nós e nos salva." Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Jonas foi o homem indicado. "O que foi que você fez?" pergunta Ram, "para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual é o seu trabalho? De onde é que você vem? Qual é sua terra e sua raça?" Jonas respondeu: "Eu sou judeu, adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar." Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados. "Mas por que você fez uma coisa dessas?" gritaram. "O que vamos fazer com você para a tempestade parar?" E o mar estava ficando cada vez mais bravo. "Joguem-me ao mar", disse Jonas, "e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa horrível tempestade." Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas nada conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. "Ó Senhor", pediram, "não nos mate por causa do pecado deste homem, não nos condene pela morte dele, pois disso nós não temos culpa, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe." Depois disso agarraram Jonas e o lançaram ao mar, que estava muito bravo, e a tempestade parou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo medo e respeito pelo Senhor. Adoraram a ele e juraram servi-lo. Mas, o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Jonas capítulo 2. Então, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Num aperto terrível gritei ao Senhor pedindo ajuda e ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, chamei, e o Senhor meu Deus me ouviu. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: "Ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo?" Afundei sob as ondas e a morte quase me pegou. As águas se fecharam sobre mim. As algas se enrolaram na minha cabeça. Cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro na terra da morte. Porém, meu Deus, o Senhor me arrancou das garras da morte. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor e a minha oração mais sincera foi ouvida por Ele em seu santo templo. Os que adoram falsos deuses perdem a oportunidade de receber todas as provas de bondade que Deus oferece. Jamais adorarei outro Deus a não ser o Senhor. Como poderia agradecer tudo o que o Senhor fez por mim? Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia, e assim aconteceu. Jonas capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou mais uma vez a Jonas dizendo: "Vá à grande cidade de Nínive e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você."
Dessa vez Jonas obedeceu e foi para Nínive. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, com grandes bairros, tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para dar uma volta completa em torno dela, a pé. Mas no primeiro dia, depois de Jonas ter entrado na cidade e começado a pregar, os habitantes da cidade se arrependeram. Jonas gritava à multidão, que se juntou em volta dele: daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo acreditou em Jonas e decidiu fazer um jejum. Todos os habitantes, desde o rei até o mendigo mais pobre, vestiram-se de panos de saco, roupas grosseiras usadas em ocasiões de grande tristeza. Isso porque quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas estava falando, desceu do trono, trocou suas roupas reais por pano de saco e se assentou sobre cinza. O rei e seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais, poderá se alimentar ou beber água. Todos devem estar cobertos de pano de saco e gritar de arrependimento diante de Deus e deixar seus maus caminhos, suas violências e seus roubos. Assim, quem sabe Deus permita que continuemos a viver e não ficará tão furioso a ponto de querer nos destruir. E quando Deus viu que haviam deixado de lado seus maus costumes, abandonou seu plano de destruir os habitantes de Nínive e não o realizou. Jonas capítulo 4. Esta mudança nos planos deixou Jonas muito aborrecido. Ele reclamou com o Senhor por causa disso: foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus, quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse, pela primeira vez, que viesse até aqui. Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, que gosta de perdoar, que demora a perder a paciência e é cheio de amor. Eu sabia que Deus mostra misericórdia a Nínive e os seus planos de destruir esse povo seriam facilmente modificados. Por favor, Senhor, mate-me. Eu prefiro estar morto a viver, porque nada do que eu disse vai acontecer. Então o Senhor perguntou a Jonas: há alguma boa razão para você ficar desse jeito? Jonas saiu da cidade, resmungando, se assentou a leste de Nínive. Ali ele construiu um abrigo com ramos e folhas e ainda ficou esperando para ver se ia acontecer alguma coisa à cidade. Quando as folhas de seu abrigo murcharam com o calor, o Senhor fez com que uma planta crescesse bem depressa e com suas grandes folhas desse um pouco de sombra para Jonas. Isso fez com que ele se sentisse muito feliz. Mas Deus também mandou umas lagartas. E na manhã seguinte, as lagartas roeram a raiz da planta, que foi murchando e acabou morrendo. Então, quando o sol começou a esquentar, Deus mandou um vento muito quente, vindo do deserto, e o sol forte bateu na cabeça de Jonas, que já quase desmaiando, pediu para morrer. Ele falou: a morte é muito melhor que isso. E Deus perguntou a Jonas: você tem razão de ficar tão aborrecido por causa da planta ter morrido? Sim, respondeu Jonas, tenho razão de ficar aborrecido a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você fica com pena de si mesmo porque o seu abrigo foi destruído, embora nem tenha trabalhado para consegui-lo e ele não passa de uma planta de pouca duração. E por que você acha que eu não deveria sentir compaixão de uma cidade grande como Nínive, com 120.000 pessoas vivendo em completa escuridão espiritual, e todos os seus animais?